Bom dia a todos e a todas. É com muita alegria que nós vamos dar início à terceira FliPUC, já uma tradição nossa aqui na PUC, no final de outubro, começo de novembro, reuni uma turma, né, Lúcia? Lúcia é minha co-curadora, uma turma muito boa, para nós vivermos esses 3 dias de reflexão, crítica, apresentação de pesquisas, estudos, livros. Cadê o Marcelo aí, que está com a mesa de ficção científica? É hoje à noite? Hoje à noite. Eu queria destacar aqui, Lúcia, que nós vamos, esse ano, ter um atrativo muito especial, que é o encerramento, na quarta-feira, com um concerto de música clássica, o piano, alugamos um lindo piano que estará aqui, em parceria com o Encontro Internacional sobre Pragmatismo. Foi iniciativa da Lúcia me colocar em contato com o professor Ivo, e a gente conseguiu programar um professor chileno que vem dos Estados Unidos para o congresso, para o seminário, e que vai, né, na faixa aí, fazer um belo concerto para a gente encerrar a nossa FliPUC. Então, eu vou passar a palavra para a Lúcia. Como vocês viram lá fora, a Loyola está acabando de montar aí a nossa feira de livros. Vai ter livros dos nossos autores, de outros autores, do mundo inteiro, com bons preços e descontos. Acho que eu não esqueci nada. Todos bem-vindos. Lúcia. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a equipe organizadora deste evento, especialmente o José Luiz, que compartilha comigo a curadoria da FliPUC há já 3 anos, este é o 3º ano. Queria agradecer especialmente a Sônia Montoni, que tem um trabalho excepcional de organização. E eu queria muito agradecer a equipe organizadora, que é composta pelas joias acadêmicas que nós temos como fruto do trabalho da Jerusa, ex-orientandos, que tem levado à frente o trabalho dela. E 2 deles estão aqui à mesa comigo, Amálio Pinheiro, que era mais um colaborador, colega, e daí o Lúcio Agra, não é, que traz o trabalho e leva à frente o trabalho excepcional da Jerusa. Então, eu vou primeiro apresentar as pessoas que estão aqui à mesa, muito próximos, eles todos, da Jerusa, que é a nossa homenageada deste evento. O ano passado foi Haroldo de Campos, e o ano retrasado, Paulo Freire. Então, eu quero apresentar Amálio Pinheiro, que é professor da comunicação e semiótica, foi colega da Jerusa há muitos anos, escreveu trabalhos com ela, compartilharam, e ele está há décadas já no programa de comunicação e semiótica, desenvolvendo sua pesquisa muito especial sobre a América Latina. À minha direita, Diana Junques, que estive conversando com ela. Ela é hoje professora na UFSCar, e estive conversando com ela, que no meu livrinho sobre Haroldo de Campos, eu coloquei que ela é, sem dúvida, a maior especialista no Brasil em Haroldo de Campos. Um trabalho excepcional. Fico muito feliz de estar aqui junto com ela. Lúcio Agra. Bom, Lúcio, o brilho do Lúcio está, não é, conhecido, criativo, além de acadêmico, só que nos deixou, está agora em Melhores Plagas, no Recôncavo, né? Recôncavo Baiano. Bastante reconhecido pelo trabalho que tem sido feito lá. Ademir Assunção, poeta,
muito próximo da Jerusa, e poeta, músico, compositor, obrigada pela presença. Antes de eu passar a palavra, eu tenho uma pequena, modestíssima homenagem minha à Jerusa. Eu escrevi assim que soube da perda da Jerusa. A força da vida brotava dentro de Jerusa Pires Ferreira, com o mesmo ímpeto e verdade com que a primavera brota depois do inverno. O riso irônico, o olhar maroto, acompanhavam a poesia que não se apartava de sua fala. Quando Jerusa falava, não havia quem não silenciasse em admiração. As palavras esvoaçavam no ar, leves e brilhantes, no jorro do talento. Tinha sempre algo a dizer com dupla sabedoria. Aquela que cresce pelo bem-querer ao outro e à experiência, e aquela que se sedimenta no conhecimento. Não por acaso, falava muitas línguas, com inimitável desenvoltura, até o alemão. E não à toa, sua grande especialidade teórica e empírica estava na poética da voz e da fala, que ela arrebanhava desde suas raízes mais populares, tanto no Brasil como no exterior, em suas viagens a convite. A primeira vez que a vi, nos idos dos anos 80, em um encontro na Universidade Metodista de São Paulo, ela usava uma enorme pena colorida como brinco em uma só orelha, um pequeno índice de sua exuberância encantatória. Assim que me tornei coordenadora do programa de mestrado e doutorado em comunicação e semiótica, numa época que a gente tinha muita liberdade, que agora perdemos, chamei-a para brilhantar esse programa que ela fez por décadas, espraiando seu conhecimento amoroso entre os alunos. Tornamo-nos muito íntimas, amigas além de colegas, quando, depois de um congresso internacional de semiótica em Berkeley, em 1994, seguimos, ela acompanhada por seu marido Boris Schneiderman, para um estágio de pesquisa no campus de Bloomington, Universidade Indiana. Foi um tempo inesquecível. O calor era intensíssimo, mas não impedia nosso enorme entusiasmo, perambulando pelas bibliotecas e pelos cafés, trocando no dia seguinte as aprendizagens do dia anterior. Essa cumplicidade muito feminina nos acompanhou vida afora. Ela sempre me afagou com sua atenção cuidadosa e a cada realização minha. Embora buscasse corresponder às dela com a mesma habilidade, nunca consegui atingir o nível de afeto carinhoso, que era uma de suas marcas registradas. Quanta saudade! Não poderia haver um ser mais antagônico à morte do que Jerusa Pires Ferreira. Felizmente ficam sua obra, suas ideias e as lembranças no coração daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela. Eu queria endereçar vocês também para esse lindo vídeo que foi produzido pela equipe da Beth Alfeld e que é muito comovente, porque nos traz a presença da Jerusa. Eu passo a palavra, então, para Amálio. Obrigado. Pode usar esse aqui? Pode. Eu tenho medo de não poder balançar as mãos, sabe? Então, com essa. Tudo bem? Tudo bem. Bom, é um prazer grande estar aqui junto a pessoas queridas que, de algum modo, repõem a presença da própria Jerusa. Quero agradecer muito aos organizadores do evento e ao convite feito a mim. José Luiz, Sônia Montoni, Lúcia Santaella. A coisa que sempre me impressionou em Jerusa é a capacidade que ela tinha de reunir um material muito extenso e dar a ele uma série de nexos. Vou enumerar rapidamente. A cultura popular é uma das bases do trabalho dela. Popular aí nunca entendido como substância,
mas como posição, relação, tradução. Vale o mesmo para o culto. O material da indústria cultural, que a fez estudar todos os tipos de revista e de almanaques, aí a figura do Rubens Luchetti, e todas as formas de relação entre o mundo mágico e o mundo popular. Eu estou resumindo tudo demais, porque não temos tempo para falar o que gostaríamos. Daí a relação disso com as mitopoéticas medievais e europeias, isto relacionado também ao romanceiro ibérico, ibero-arabizante, como, por exemplo, o livro onde ela desenvolve a tradução dos contos russos no sertão. E isso chegando até o mundo das mídias digitais e telemáticas. Ela via tudo isso como um grande material de transmissão e tradução que provocava nela a necessidade de ver as diferenças de como isto se produzia na América Latina e que a deixava sempre com interrogações que ela chamava de enigmas. Este material extenso, ele se dá de maneira diferente em toda a América Latina. Existe um de base, que eu não mencionei, que é o mais, sobre o que ela mais trabalhava, que é a voz e oralidade, não é? Voz e oralidade permeiam tudo isso que eu falei antes. E ela, num estudo muito interessante que chama-se A Vigília das Oralidades, ela mostra como isso não se dá de uma maneira genérica ou panorâmica. Isto é constituído por uma vocigrafia e também por elementos mínimos, que seriam os vocemas. Essa vocigrafia, esses vocemas, então, eles vindo do fundo da floresta, perpassa pelas oralidades, entra no mundo popular e aí afora. E isso pode ser reconhecido mesmo numa obra produzida conforme a partir de sistemas audiovisuais atuais. Ela tinha muito cuidado para, inclusive, examinar sempre onde que um texto era diluidor ou, de alguma maneira, pasteurizante, e onde que o texto era realmente criativo. Para isso é preciso ter capacidade de análise, dessa acupuntura analítica. Não é qualquer um que sabe fazer isso. Eu aprendi a importância disso muito com o Haroldo de Campos. Ora, então, Jerusa constatava este panorama especial da América Latina. Lembrei agora de uma frase de um ensaísta argentino sobre, quando ele fala do Fausto argentino, o Fausto crioulo, de um poeta popular chamado Stanislau del Campo, que Borges admirava muito. Chama-se Osvaldo Lamborghini. Ele disse: a Argentina, o território da Argentina, é uma extensa planície de xistes. Ou seja, há um vocabulário extenso, muito humorístico
e que os autores podem usar. E tudo isso, de alguma maneira, repassa as vozes. Para vocês terem uma ideia de como Jerusa considerava estas vozes, vou ler um pequeno trecho dela. Da Vigília das Oralidades. Ela diz, encontra-se, isto aqui vem de um estudo dela sobre Augusto Roa Bastos. Ela diz, encontra-se escondida na selva inacessível a voz de povos indígenas, de tantos idiomas que se oferecem em desafio aos antropólogos, linguistas, semioticistas. A dimensão insuspeitável desse cosmo nos oferece uma antevisão da complexidade do que é pensar tradição, voz, oralidade em nosso continente. Isso perpassa toda a obra de Jerusa. Então, quando ela analisa uma coisa muito atual, como ela faz várias vezes nesse último livrinho dela, que tem à venda aí, ela sempre diz, aí aparece uma voz roufenha e arabizante, no meio de um texto telemático. Isto não é fácil de fazer, e nem é fácil de ver. Então, ela foge a qualquer generalização panorâmica. Então, dessa maneira, Jerusa se alia a determinados autores que perceberam que a América Latina tinha uma obliquidade, um desvio, algo desviante e criativo, que difícil de ser visto e que precisava ser mostrado. O Lessama Lima, por exemplo, chamava isso de um retorcimento do senhor barroco. Este é um assunto muito longo, então eu vou deixar assim, misterioso, não é? O Severo Sarduy falava num recaimento, retombé, em francês ele dizia. A coisa cai num lugar de maneira diferente do que cai no outro. O Haroldo de Campos, na minha opinião, ele chama isso de códigos alterados da América Latina. Todo esse movimento relacional, isto que o Lessama Lima chamava de eros relacionável da América Latina, implica na necessidade da identificação de diferenças conexas. Não é apenas diferença, são diferenças conexas. Essas diferenças aparecem em todos os códigos de construção de todas as linguagens. Então, se a gente vai falar de poesia, isso aparece na orquestração, isso aparece num fonema, isso aparece num metro, isso aparece na estrofe, e por aí afora. E isso em todas as linguagens. Jerusa, ao perceber esta complicação, ela começou de maneira muito saudável e muito interessante a modificar, na obra dela mesma, afirmações que antes ela fazia como tranquilas, digamos assim. Vou citar uns pontos. Digamos, a ideia fundamental de matriz, algo que vem de longe, de uma origem, e pode ser recuperado. Diz ela, a noção de matriz deve sempre, então, ser considerada em termos relativos. Ela tenta explicar o funcionamento oral, escrito, impresso oral, deixando de lado a concepção de uma espécie de memória despótica,
de uma originalidade da criação popular em si mesma. Esse é um caso. Outro caso aparece aqui ao tratar das traduções do Fausto, o chamado tecido fáustico dela. O tecido fáustico se complica de tal maneira, a dose de erotismo farsesco nos Faustos da América Latina é de tal ordem, de alguma maneira, seguindo o panorama erótico carnavalizante que o Haroldo de Campos desenvolveu na sua tradução do Fausto. Isso se radicaliza de tal maneira que ela diz o seguinte: tudo o que eu venho dizendo vem de muito longe, a perder de vista, mas também de muito perto. E é encontrável no conjunto da vida e da poesia popular. Não dá para interpretar como razão social diretamente, senão como uma escolha social e poética, nem interpretar apenas em função do modelo mítico distante. No livro Raízes Históricas do Conto de Magia, de Prope, o esforço que o autor faz, muitas vezes, para situar a razão mítica em tempo histórico, resulta numa proposta que, para nós, nem sempre é possível ser conseguida. Então, são pequenos exemplos de como Jerusa estava percebendo o que ela diz aqui e acolá. Nós temos, talvez, uma outra maneira de lidar com a contradição dos opostos, já que eles terminam por não se elevar numa determinada substância acima da contradição, e a partir do jogo de oxímorons, o paradoxo se resolveria de outra maneira. Esta é uma questão bastante importante que não vai ser possível desenvolver. O Haroldo a desenvolve também, o lugar onde ele desenvolve isso é no Deus e o Diabo no Fausto de Goethe, onde ele magistralmente utiliza-se principalmente do Bakhtin, das carnavalizações bakhtinianas, para realizar a sua tradução, inclusive fazendo enxertos do Goethe de Sousandrade, para aumentar o caráter, o brilho luminoso e humorístico que o Goethe queria ter colocado no seu texto. A isso Haroldo de Campos chamou de transluciferação mefistofáustica, onde ele vê, inclusive, a necessidade de se obliterar o original. São palavras dele. Então, isso é muito importante e me parece que aparece de modo cabal no Haroldo de Campos, e eu cito o Haroldo de Campos porque me parece que Jerusa é um Haroldo de Campos estendido. Aquilo que o Haroldo de Campos concentra a partir de uma ciência do miniatural tradutório, algo, inclusive, que o próprio Goethe pretendia. Somente através da análise do pequeno é que pode-se chegar a uma problemática, inclusive semântica, satisfatória. Jerusa expande isso através de todo o mundo vocal e textual, incluindo, inclusive, na sua própria biografia. Quem conheceu Jerusa sabe que ela vivia essas coisas. Então, não era gratuita esta tendência de Jerusa ao canto e à dança.
é uma maneira dela aproveitar-se desses vocemas que a cultura produzia. Mas num dos últimos textos de Haroldo, aparece isso aqui que eu acho muito interessante. Que, digamos, é um Haroldo cada vez mais ligado à América Latina. Diz ele, a permanência do barroco ibero-americano é um dispositivo operatório capaz de diferenciação modal dentro do manuseio do código estilístico universal. O código estilístico universal na América Latina, ele foi retalhado. É como se aparecesse uma marchetaria, onde tudo que viesse de fora fosse incluído, criando uma quantidade enorme de textos oblíquos. Daí a plagiotropia dele, que vem de obliquidade. E esses códigos são alterados sempre. Esta diferenciação se manifesta em vários níveis. Vejam que importante agora. Por exemplo, no nível da mescla linguística, já falei disso aqui. No nível dos dados da natureza exuberante e ornamental dos trópicos, isto que interessava tanto ao Goethe, não é? Dizem que o Goethe, que era muito amigo dos viajantes alemães que vieram ao Brasil, ele era amigo, trocava cartas, e quando estavam juntos se frequentavam. Ele chamava o Márcios, por exemplo, de o brasileiro. E as informações que eles traziam sobre o mundo audiovisual da floresta o interessava demais. Porque esse mundo audiovisual, de alguma maneira, recuperava a multiplicidade e a diferença que o homem moderno estaria perdendo. E que ele, de alguma maneira, tinha examinado no Fausto. Tudo muito rápido, não é? E no nível do contexto da vida colonial. Então, são 3 níveis. Esta permanência assume o aspecto de uma verdadeira constante formadora da sensibilidade artística latino-americana. Depois ele vai chamar isso de a corrente alternativa do barroco brasileiro, que consiste, ao mesmo tempo, em dizer um código de alteridades e a dizê-lo num código alterado. Então, a obra de Jerusa inclui um espanto e uma alegria deste salto no desconhecido. Salto no desconhecido é uma palavra do Lessama Lima. Diz que o nosso direito é dar um salto alegre no desconhecido. E isso aparece em toda a obra de Jerusa. Por exemplo, ela diz aqui, falando de toda essa cadeia de traduções, sobre a qual não podemos falar, não é? Ela diz assim, por exemplo, isso está em todos os lugares. Tudo isso, em seu complexo trânsito, vai se aglutinando e transmitindo nesses compostos. Tem uma outra ideia importantíssima na Jerusa, que é a ideia do continuum. Existe uma espécie de arquipélago mestiço num contínuo, onde elementos residuais e emergenciais vão se compondo. Esta é a cultura das bordas. Esses compostos que vão sendo editados continuamente e que têm o seu espaço em nossos meios populares.
localizá-los e desvendá-los será sempre um desafio que poderá trazer-nos o que nem somos capazes de suspeitar. Isso é muito típico de Jerusa, né? Sempre um espanto assim diante do que virá. Era o que eu tinha a dizer, obrigado. Passo a palavra para a Diana. As questões ficam para o final. É melhor a gente aglutina a discussão. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de agradecer à organização do Flipbook pelo convite. Gostaria de cumprimentar a mesa, professor Amálio Pinheiro, professor Lúcia Agra, a Debira Assunção, a querida professora Lúcia Santaella. E é uma grande alegria poder participar dessa homenagem a Jerusa Pires Ferreira. Eu agradeço ao professor Amálio Pinheiro pelo convite generoso e pelo desafio de me propor um texto em que laçasse os pensamentos de Jerusa e Haroldo de Campos, que este ano, como todos sabem, faria 90 anos. Quando recebi o convite, confesso que hesitei um pouco, não porque não quisesse participar, ao contrário, é uma honra, mas porque, diferentemente de todos aqui, não conheci pessoalmente Jerusa, tampouco Haroldo, e a intimidade acentuada que me liga aos dois, sobretudo a Haroldo, vem do lugar da crítica. Esse reino transbordante que torna próximo o distante, que torna parceiros de jogo os críticos e teóricos, sobre cujo pensamento nos debruçamos, ou sobre a poesia dos poetas que estudamos. Não os conheci pessoalmente, mas se os encontrar um dia em qualquer plano, haverá tanto a falar e será como se nos tivéssemos visto diariamente, por toda a eternidade, que só versos e poemas seriam capazes de presentificar. Bem, eu dizia então que hesitei e depois aceitei justamente o desafio de poder homenagear não exatamente Jerusa, mas seu pensamento, sua coragem crítica e, para falar com Walter Benjamin, sua aura, ou melhor, aquilo que dela fulgura no presente, recortando a realidade, desafiando os limites do comum, rasurando fronteiras, ao mesmo tempo homenageando Haroldo, ao qual dedico estudos, pesquisas e orientações há 15 anos. Também hesitei porque essa fala teria lugar aqui na PUC, a casa de Haroldo e Jerusa, o que impunha não só uma sensação de penetrar um mundo que lhes era caro, mas que me situasse nem dentro e nem fora, mas no limiar, neste espaço em que o sentido é uma abertura a passagens múltiplas, a mudanças na cognoscibilidade do agora. E é assim que eu, nesta mesa, entre amigos de Jerusa Pires Ferreira e Haroldo de Campos, alguns de fato amigos íntimos, proporei outro modo de intimidade. Ficcional, talvez, limiar e passagem, e por isso tão real. Semeado e cultivado pelo que meus olhos puderam ler de cada flor-palavra no branco do papel, dos poemas, dos ensaios. Leitura silenciosa que evoca vozes imaginárias que me falam de ômegas, bordas ou âmagos, de zeros e zênites, terza rimas, memórias, armadilhas e cordéis, e que, como máquina do mundo, convidam-me a penetrar sentidos, reivindicam gestos, olhares, a escuta do sensível na tela imperfeita da vida. Intimidade que só o papel povoado de palavras talvez desvele para revelar, transbordar da página para a experiência na universidade e fora dela, já que o ponto de vista cria o objeto, e quando se convertem objetos de estudo em parceiros de jornada, nosso ponto de vista também é por eles informado. Daí o título de minha breve fala hoje: Entretecer bordas, ultrapassar o signo, pois me parece que cada um dos termos aponta, respectivamente,
para características importantes dos trabalhos de Jerusa e Haroldo. Entretecer é entremear, mas também incluir em, entrelaçar-se ao tecer, pensar as bordas. Ultrapassar é exceder, extrapolar, transpor. Temos, por conseguinte, 2 pontos de apoio que alavancam esses 2 pensamentos. Dentre tantos aspectos, há uma tomada de posição frente ao mundo e à linguagem, e frente a uma política do mundo e da linguagem, que o lugar de críticos latino-americanos reivindica e do qual Jerusa e Haroldo nunca se furtaram. Por isso, e acompanhando o que Jerusa diz sobre bordas, as contribuições de ambos, mais do que críticas, são cosmopolíticas, mas ainda cosmopoéticas, porque a poesia oral, escrita e aquela que emana de seus escritos está ao redor de ambos. E para que serve a poesia? Diz Lessama Lima, no ensaio de 1959, que a poesia tem que aproximar ou serzir o espaço da queda. As reflexões de Jerusa e Haroldo nos proporcionam isso com sua carga poética. Estou ampliando a ideia de poesia, desautomatizando conteúdos ou formas. Proporcionam a serzidura, a tessitura, a urgência das redes e viagens galácteas, temporais, culturais, atenuando quedas, encurtando caminhos, os espaços da queda. Não porque fazem concessões, mas justamente porque, ao não fazerem concessões, e com rigor crítico impecável, ensinam os bordados e as bordas, e como transgredir um lugar dito periférico latino-americano. Evocando-os nesta mesa, certifico-me de que este momento seja mesmo de colocar nossos esforços para evitar o pesadelo que Haroldo de Campos rememora em um poema. Nessa, de todos nós, latino-amarga América, no Chile, na Argentina, no Uruguai, o condor tatala enormes asas lutulentas. Aqui também, na terra em transe do Brasil, torturadores de tacão, marcial e dentes de sabre deixam seu rastro, sanguinolenta floração de coágulos vermelhos. Sob a enxurrada das notícias do continente e das nossas, definhamos no cárcere privado de uma linguagem inativa que a política tem nos imposto. Uma América latrina, ladina, mas também acenam esperanças na Bolívia, na Argentina, na sanguinolenta e brava luta chilena, na inclusão em Bogotá. Ao lado A de sangue, suor e pobreza da América Latina, cola-se o lado B, que continua a luta constante, expandindo suas bordas para o mundo por meio de sua produção cultural, da pluralidade multifacetada, amarga alegria periférica de lumes e das estradas que transpõem. Assim nos ensina Jerusa Pires Ferreira, ao chamar a atenção, a título de exemplo, para a operação Transfronteiras da canção Vete de Mi, de Jerusa a esse respeito. Nascida no universo do tango, a canção iria transformando-se sempre, de modo que a ganhar novas e outras formas, gerando um número infinito de reelaborações, plataforma de grandes intérpretes, maneira de comunicar o mundo à América Latina e de poder entender-se dentro e fora. Entender-se dentro e fora. Trata-se disso, afinal, de um continente que nasce da utopia europeia, como assinala Otávio Paz em Literatura de Fundação, e que se busca e se expande, situando-se o americano como alguém que, por mais de 3 séculos, era um ser humano sem passado e voltado apenas para o futuro da utopia dos colonizadores. Mas o ethos latino-americano, sua cultura, prolifera-se à revelia do mundo e ou para a alegria do mundo, em gesto maior, em maior ou menor grau, que é sempre barroquizante, no sentido de que não quer dicotomias, mas busca fusionismos. Uma língua que diga e que se diga, desenraizada, vincada por uma vontade de encarnação. Nessa linha, cabe muito bem pensar que somos paródicos e plagiotrópicos. O sentido da paródia, tal qual adotado por Haroldo de Campos, que o Amálio acabou de mencionar, e que Jerusa Pires Ferreira tão bem observa em seu ensaio sobre a máquina do mundo repensada,
último poema publicado em vida pelo poeta, tem no gesto parodístico um canto paralelo, percepção na esteira do dialogismo bakhtiniano e da intertextualidade de Kristevá. Gesto polifônico e dialógico que toma a paródia como um caminho que se desenvolve ao lado de outro caminho, como quer McLuhan. Desse modo, tanto para Haroldo de Campos quanto para Jerusa Pires Ferreira, a nossa riqueza e potencial cultural devem servir também à indevassável resistência a uma persistente tentativa de dominação do tipo centro-periferia, onde somos, claro, periféricos. Assim, não está o parodismo na imitação burlesca, e sim numa poietis transluciferina, que, ao caminhar ao lado de outro caminho, ao abrir-se em polifonia e constelação, rouba a luz, funda uma cultura das bordas, escrita e oral. Não nos esqueçamos do ensaio de Jerusa intitulado Haroldo Oral. Repropomos, nós, latino-americanos, um gesto mefistofélico carnavalizante, em que a carnadura do mundo lateja, pulsa, vibra, seja nos círculos mais eruditos que Haroldo, em suas transcriações, frequentou, quanto naqueles populares que em festa Jerusa penetrou com rigor e entusiasmo. É também plagiotrópico, uma tradução da tradição em amplo sentido e não retilíneo, como diz Haroldo, uma tentativa de descrição semiótica do passado literário, como produto do revezamento contínuo de interpretantes, uma semiose ilimitada, infinita, que se desdobra no espaço cultural, de sorte que a plagiotropia não é plágio, mas apropriação e descrição da tradução em amplo sentido. Proponho, a partir disso, a aproximação do conceito de bordas proposto por Jerusa ao de pós-utopia proposto por Haroldo. Estou, pois, arriscando diálogo, entretecendo litorais e ultrapassando conceitos. Para Haroldo de Campos, a poética pós-utópica substitui o princípio esperança das vanguardas pelo princípio realidade, ou seja, é crítica do futuro e de seus paraísos sistemáticos, e tem na agoridade sua razão de ser. É vigorosa, propositiva. Distanciando-me de outros leitores do poeta e acompanhando um movimento de leitura da obra mais amplo que o ensaio revela, assumo que a poética pós-utópica não é distópica, não é um tombô das vanguardas. Aponta para a sua impossibilidade, mas ultrapassa a utopia, é mais ampla, como as bordas de Jerusa. O contexto histórico do Brasil e da América Latina foi fundamental, a meu ver, para essas elaborações, sobretudo a partir de meados dos anos 70, como disse o próprio Haroldo, estendendo-se pela década de 80. Nesse período, o poeta escreve seus ensaios mais relevantes sobre literatura e cultura brasileiras: Da Razão Antropofágica, Diálogo e Diferença na Cultura Brasileira, O Sequestro do Barroco e Poesia e Modernidade, da Morte do Verso à Constelação, o poema pós-utópico. Ou seja, é no contexto entre a anistia e a primeira eleição presidencial democrática no país, desde os militares, que Haroldo elabora suas reflexões mais profundas sobre a sociedade e culturas brasileiras e também sobre a América Latina. Nesse período, ganham força as transcriações e relações que o poeta estabelece com escritores latino-americanos. Há vários pontos em comum nesses textos. O mais importante é a proposição de uma leitura excêntrica, fora do centro, que incorpore o barroco, excluído da formação de Antônio Cândido, que pense a história da literatura de invenção e que presentifique línguas e culturas pela via da transcriação, diz Haroldo. É preciso encarar a poesia transtemporalmente, como um processo global e aberto à concreção cínica, atualizado de várias épocas da história literária e nas várias ocasiões materializáveis da linguagem. A tradução, vista como prática da linguagem das linguagens. A tradução, vista como prática de leitura reflexiva da tradição, permite recombinar a pluralidade de passados possíveis e presentificá-la como diferença na unidade hic e nunc do poema pós-utópico. Jerusa define cultura das bordas, talvez pela primeira vez, de modo sistemático, embora já se debruçasse sobre o conceito há mais tempo, no ensaio publicado na revista da USP,
no início de 1990, Heterônimos e Cultura das Bordas. O que também merece que se sublinhe o contexto de elaboração do conceito desde meados dos anos 80. Bordas refere-se, então, à consideração de espaços não canônicos e os traz para o centro da observação, portanto, chancela o que é tido como periférico, marginal, e, se quisermos, excêntrico. Seguindo outra seara, entretanto, no escopo de uma mesma cosmopolítica, as reflexões de ambos tangenciam-se em alguns pontos e se interpenetram em outros. Se para Jerusa, cinema, música, universos pop, populares em direcionamento midiático, inserções radiofônicas, gêneros variados, situações narrativas ou teatralizantes, tudo isso faz parte do universo chamado Bordas, para Haroldo, as transcriações, as importantes antologias de Sousandra, de Pedro Kilker e novas leituras da literatura brasileira, os diálogos com Bressani e a tradução de Horácio via Noel Rosa, também levaram a um tipo de pensamento bordejante e transbordante. Há ainda algo a acrescentar aqui. Para Haroldo, a pós-utopia está além do poema pós-utópico. Diz respeito a tempos pós-utópicos, e, nesse sentido, eu entendo a pós-utopia sob duas perspectivas, tanto como um conceito, ou seja, uma poética do agora, crítica do paraíso sistemático do futuro, quanto método, um gesto, um dispositivo que estabelece um modo de leitura e abordagem da história. Para Agamben, é preciso profanar os dispositivos existentes para que surjam outros que alcancem as sociedades contemporâneas, que as tornem o lugar de habitar e de subjetivação. Da perspectiva aqui adotada, o gesto pós-utópico torna-se dispositivo ao profanar um modo de leitura da história, estanque e diacrônico, e ao pressupor a revisão constelar do passado pela via da tradução, que é profanadora. Conforme o próprio Haroldo afirma em um ensaio chamado Para Além do Princípio da Saudade, Benjamin estabelece que o tradutor deve alargar a sua língua. Mas, ao contrário do filósofo alemão, para Haroldo, a função do tradutor não é angélica, ela é luciferina. Tem a ver com uma híbris que ameaça o original com a ruína, transformando por um átimo o original na tradução de sua tradução. Em outras palavras, e retomando a metáfora da vivissecção, a transcriação é a restituição no corpo da tradução de algo que estava ali perdido, que almeja fausticamente a fragílima beleza, a intimidade do corpo do original, da qual se apropria não apenas pela escuta da melopéia, mas pelos recônditos da epiderme do original, sua pele de palavras que se abre para a dialética da transcriação que lucifera. Ora, parece-me que a cultura das bordas de Jerusa, feitas as reservas necessárias, claro, tem a mesma amplitude conceitual e atua como um dispositivo de leitura, isto é, cultura das bordas é um modo de ler as bordas, mas é um modo de profanar o cânone estabelecido. Por isso é uma política, e, para além de simplesmente política, uma tomada de posição, de lugar de fala, se quisermos, latino-americana. Tanto a pós-utopia quanto a cultura das bordas são operações, como já disse, paródicas e plagiotrópicas. Invertem os sinais, o mapa, como a conhecida tela de Torres Garcia. Há um complicador interessante aqui. Para Haroldo, o roubo da luz aurática, digamos hiperbolicamente, não acontece apenas pela via da tradução. Aliás, é provável que essa ideia tenha vindo a partir de um outro elemento muito presente em sua obra, que é o barroco, entendido por Lessama Lima como luciferino. Diz o Lessama: visto pelo revés, pela sua aparência diabólico-simbólica, o barroco opera uma contra-catequese que perfila a política subterrânea e a experiência conflitiva e dolorosa dos mestiços transculturadores do coloniato. Do modo como percebo, o neobarroco não é só um sintoma de uma situação herdada da colônia,
não é só a arte da contraconquista, como diria Lessama, mas sintoma da escritura e de um modo de estar latino-americano desde meados dos anos 50 e que se torna contundente nos anos 80, como atestam os diálogos entre Campos, Emir Rodrigues Monegal, Otávio Paz, Júlio Cortázar, Severo Sarduy, Cabreira Infante, entre outros. É esse modo de estar, a meu ver, e estou apenas levantando uma hipótese aqui, que também pode aproximar a cultura das bordas de uma prática que tem na ruptura neobarroca alguma dicção. Não estou afirmando que a cultura das bordas seja neobarroca, mas que numa atmosfera barroca que transcende a arte e se torna política no continente latino-americano, a cultura das bordas é também uma híbris crítica. Se a hipótese for pertinente, temos aqui outra possibilidade de enlace entre os pensamentos de Haroldo e Jerusa. Em ambos, apesar da força de Lessama, de quem a própria Jerusa aproxima Haroldo no já mencionado ensaio sobre a máquina do mundo repensado, a proposta crítica talvez seja mais afínica com o neobarroco de Carpentier. Para Lessama, o neobarroco é devir sempre. Para Carpentier, é realização ou anulação da negatividade deste conceito, como se houvesse uma espécie de reivindicação de que não se colasse a algo periférico, ou seja, que o periférico deixasse de sê-lo. Os ensaios e textos criativos de Haroldo ou os estudos de Jerusa não são respostas ao contexto, mas indagações que abrem importante frente de reflexão da história recente do Brasil e da América Latina, caminhando em terrenos móveis que buscam convergências na crítica, na poesia, na tradução, nos estudos da poesia oral, nos cordéis, no Islã. Essa cosmopolítica, que é também cosmopoética, é o fio de Ariadne do pensamento lúcido, luciferino e excêntrico de Jerusa Pires Ferreira e Haroldo de Campos. Excêntrico porque fora do centro. Proporciona larga reflexão sobre os limites e possibilidades da linguagem, das culturas, da história, do humano, de dentro e de fora, como disse Jerusa. Nesse espectro, há um elemento crucial ainda a ser considerado, o par, memória e esquecimento. Em ambos, Haroldo e Jerusa, memória e esquecimento articulam, vou citar a Jerusa aqui, a evocação dolorosa ou a feliz, os territórios do pessoal e do coletivo, a sensorialidade e a lembrança, e ainda a construção identitária ou mesmo o diálogo com o outro, e seja no amplo universo haroldiano, de mar, viagens, ou no colorido e poético universo da poesia oral estudada por Jerusa, o que se tem com essas contribuições é a elucidação da força de toda uma memória que é cultura. A envergadura das hipóteses não alcança o universo de Jerusa e Haroldo, e essa homenagem requer, portanto, a escuta de silêncios, do silêncio que as contribuições de ambos proporcionam e ensinam ao recortarem a algaravia do mundo, convocando nossa reflexão, levando-nos a indagações. Sim, penso aqui com Maurice Blanchot. Em O Livro por Vir, Blanchot constata que, quando o último escritor morrer, ao contrário de um grande silêncio, haverá uma algaravia, uma indistinção de falas que, em sua profusão, nada dirão. A voz de um grande escritor, e estou tomando aqui esses dois críticos nessa esfera, é uma voz que ensina o silêncio, que alinhava pontos de estofo no contrassenso do mundo, desafiando os valores estabelecidos, alargando litorais ou galáxias, de São Cipriano à máquina do mundo repensada, dos cantadores de cordel ao cântico dos cânticos, surge o infinito possível da poesia, como quereria Lessama. Em um momento, e a nossa revelia, ficam encantados os que amamos e admiramos, os que respeitamos intelectualmente. Chega a hora da conta, como no poema de Severo Sarduy. El tiempo y la cuenta. Sin más demora, le pedí la cuenta, con el pretexto de que se iba el tiempo, y alcanzaba lo único que cuenta, lo que por un instante anula el tiempo, hasta la curva del espacio-tiempo. Talvez uma forma poética de lidar com a partida
seja o diálogo que permanece. E o diálogo não é outra coisa senão um enjambemento da memória, da história e do nosso presente, que quanto mais a falta dos dois marca o silêncio do verso, ou a algaravia informe do fim do verso, mais a pregnância das vozes que se foram enlaçando torna a cosmogonia terrena do verso seguinte possível, da língua de dia de semana ou do riso das esferas, que estendem a mão para o próximo verso, ultrapassando os signos, bordeando a prosa, enlaçando a utopia, as flores. Se eu puder encontrar Haroldo, quem sabe em sonhos, para lhe falar dessa aflição que nos assoma, e a ele puder perguntar sobre Jerusa, sobre como ela está diante desse mundo absurdo que nos atravessa, ele dirá, enfático, retomando um de seus poemas mais belos, repleto da força feminina e da resistência da poesia. Jerusa não se medusa, contra o caos faz música. A vida das bordas transborda, nunca morre. Muito obrigada. Passo, então, a palavra para... Bom dia a todas e todos. Eu me sinto realmente privilegiado de estar aqui, pelas pessoas que aqui estão e pela situação toda. É efetivamente muito comovente e muito intenso isso que a gente está vivendo aqui. Esse texto é a primeira tentativa que faço de organizar palavras para falar de minha grande amiga, mestra e, como ela mesma dizia, quase minha segunda mãe. Não foi fácil. Eu estava em casa mastigando o pensamento, olhando para o firmamento, que era noite de luar. Talvez eu precise de ajuda aqui para botar o filme. Deixa eu Mas me ajudou. Porque eu estava em casa mastigando o pensamento mesmo para poder tentar falar o que eu vou falar. O tema constrange um pouco a tarefa, mas eu quero fazer jus à proposição de Amálio, um convite tão especial que ele me fez. A dupla que traduziu a letra e a voz de Zumthor tem, para mim, um sentido de amizade que transcende todas as ligações percepto-conceituais e se faz, se assim posso dizer, sempre entre aspas, num outro nível de vínculo. Inclusive, eu lembrei, quando Lúcia falou do encontro dela com Jerusa, que mais ou menos nessa mesma época eu encontrei com Lúcia, aqui no programa, e nós estivemos também, aliás, outras pessoas aqui estiveram também lá em Berkeley, né? Então, a gente tem boas lembranças disso. Uma das primeiras lembranças de Jerusa cruzadas com o tema dessa mesa é muito semelhante à que dela muitos evocam. Um dia chega na sala e diz: hoje acordei triste, chateada, mas foi só botar para tocar Caetano cantando Mi Cocodrilo Verde, que meu humor mudou radicalmente. É uma maravilha. Era e é mesmo. Acho que a relação de Jerusa com o mundo de uma Latinoamérica imaginária e real se dá muito por essa via da canção, o que pode ser comprovado por essa publicação póstuma com Amálio, na qual está um projeto do qual falava muito. Jerusa encantava-se pela poesia do bolero. Devo descer ao detalhe que é importante. A forma logopaica dessa poesia, cuja dança do intelecto é simultaneamente emocional, ou cujo pensamento é sentimento num contínuo que não se fragmenta, mas inscreve-se como uma gargalhada, a carcarrada da outra canção, que ouve e volta, vem e vai em fluxo meândrico, uma expressão de Wallis Salomão. Um ir e vir de tecer de ourivesaria barroca. Há nessa estranha forma de pensamento-sentimento um acende-apaga, um vai e volta, que conhecemos nós muito bem. Como os colares dos quais gostava, que se entrelaçavam nas mãos e sumiam entre os dedos, os versos da canção são uma poesia que se oculta e revela, erotismo na palavra, naturalmente. Normalmente, o que se vê como letra em uma canção como Vete de Mi é o conteúdo dramático da danação do amor perdido. Dizer isso, como ela própria assinala, é muito pouco, pois há muitas camadas de sentido possíveis durante a audição da canção que podem incluir até mesmo uma conversa do compositor
com quem o escuta. Como observa com propriedade Amálio Pinheiro, esse é um ouvir, pois a fonopeia que atravessa os versos das canções latinas ecoa em imagens que vão se arquitetando em mosaicos, eu diria, lembrando Décio Pinhatari, em jogos paratáticos, em justaposições que podem subir e descer as ondas da canção em várias direções. Cantar, ao menos na tradição ibérica, que aqui se mistura e joga com os influxos da música negra e índia, é um recitativo complexo, uma espécie de evocação, diriam especialistas em artes antigas, daquelas formas desaparecidas que julgamos constituir a origem do que hoje chamamos poesia. Jerusa estava atenta a isso, mas também a um sistema de signos outro, às formas pelas quais se capturavam os signos de prestígio de certas culturas letradas, transfigurando-os de forma a servir às situações de pensamento, vida, sobrevivência, tão fundamentais quando se é pobre e periférico nos países do nosso sul-continente. Que se faça aqui uma ressalva importante nesse sentido. Ao norte, nos Estados Unidos e no Canadá, a hegemonia puritana deu outro destino a esses cruzamentos, por vezes engendrando outras ordens de sofisticação como o jazz, o blues e o rock, nas quais a canção tem uma certa magreza reconhecível em toda uma sabedoria dançante extraordinária. Nessas formas, o refrão e a repetição passam a ser essenciais, e não obstante casos isolados que não desmentem a regra, como Cole Porter, Irving Berlin e outros, até mesmo no terreno do pop, Raindrops Keep Falling on My Head é um verso extraordinário. O mais comum é que a canção se situe numa emissão verbo-vocovisual impressionante e avassaladora, o modo que não dispensa uma imagética própria. Por isso, ali, o musical e o videoclipe nos Estados Unidos e a própria TV no Canadá, junto com aquele que foi seu maior pensador, McLuhan, são a régua e o compasso. A tradição Beats, por seu turno, ditou essa extensão performática, da qual Jerusa gostava especialmente, e me lembro do seu apreço por alguns textos poéticos de Ginsberg ou Kerouac. Não poderia ser de outro modo. Jerusa tinha um ouvido excepcional. Dizia não gostar de gente desafinada, era treinada no modelo da música tonal, mas era tremendamente atenta a essa pauta da fala. E por causa, seu autor de predileção máxima, Paul Zumthor, é alguém que passou a vida inteira a insistir nesse caráter de interferência entre voz e corpo, na corporeidade da leitura e da emissão vocálica. Que se assista Tom Jobim tocando com Frank Sinatra. Que se veja o corpo jazz mafioso de Sinatra tentando dominar a situação que um jovem, belo e charmoso Jobim toma de assalto e flutua, como as palavras soltas das canções de Donato flutuam entre as notas. Nesse e no outro sistema, centro-sulista, as correspondências imagético-sonoras são de ordens de riqueza diferentes. Eficientes cada uma a seu modo, o que mais ressalta no lado sul é essa maior influência dos barrocos espanhóis e portugueses, ou melhor, a devoração que deles se fez a fim de superar a situação de subalternidade a qual quase todo o continente foi arremessado pela colonização. E a resposta a isso volta àquela questão que aludi, a absorção de uma certa ordem letrada em forma de um discurso icônico com traços degradados do simbólico, uma forma de articular saberes dos quais não é possível a seus manipuladores deter toda a extensão. Isso é a forma técnica de descrever a cultura das bordas, abundante na América Latina, quase uma linguagem própria pela qual é possível aproximar saberes como a santeria cubana e a umbanda carioca, em vertiginosas convergências, sustentadas através de uma retórica que se faz presente nos filmes de Zé do Caixão, nas histórias rocambolescas da cinematografia argentino-colombiana, na mescla das canções como o som e o samba. Quero deixar claro que isso não é mera retórica. É o essencial para se compreender o que a obra de Jerusa está apostando. O livro de São Cipriano, Cultura das Bordas, Cavalaria em Cordel, Matrizes Impressas do Oral, Armadilhas da Memória, são todos livros que tratam dos trânsitos entre territórios onde se operam estranhas transfusões do saber erudito e popular segundo fórmulas imprevisíveis.
Não sei se já repararam que as casas da elite esclarecida brasileira sempre incluem a canção. Outro dia, ao visitar a casa que Oscar Niemeyer projetou para Juscelino Kubitschek, lá estava a sala de música. Pode-se dizer que esse é um caso especial por ser Juscelino um sabido pé de valsa. Mas, ainda assim, quero me referir ao hábito das casas burguesas brasileiras e latino-americanas, não todas, obviamente, talvez as menos numerosas, que reservavam um espaço para encontro musical da canção. Sabemos que assim nasceu a bossa nova, no constante contato que os frequentadores dessa sala mantinham com o morro, a borda, onde os compositores populares eruditíssimos faziam a escola de samba. Os que iam buscar o saber daquela escola, os saberes, compareciam no salão e criaram o hábito da reunião de intelectuais ao som do samba. Jerusa era ciente dessa ambiência, sabia manobrar o movimento da pequena festa, da reunião de amigos em torno do piano que ela tocava, do canto, da memória sofisticada da tribo. Por isso, ela e Guilherme, seu irmão, colocam João Gilberto num patamar altíssimo, acima de todos os demais. Duas coisas da sociabilidade latina estão presentes em um contexto como esse. Para falar a verdade, 3. A conversa, a canção e a boa comida. 3 hábitos não nascidos que não pertencem à cepa burguesa e que esta, como anteriormente a aristocrata, não estimulou e, ao contrário, buscou conjurar no seu afã de se manter como um espaço à parte no comando da exploração. Ao percorrer os folhetos, ao ouvir a voz do sertanejo, ao analisar a narrativa dos romances de cavalaria, ao buscar as correspondências, os ecos de vozes em outras vozes, e, sobretudo, ao acreditar que não é necessário que um texto produzido em uma localidade se imagine contido somente nela, mas que ele ressoe, a despeito de toda a lógica, em outros lugares imprevisíveis, em suma. Ao perceber essa energia da linguagem poética, Jerusa aponta para si mesma a grandiosidade de sua capacidade nômade, de entrar e sair de todas essas estruturas, as que a formaram, inegavelmente burguesas e de remota origem aristocrática, e aquelas com as quais aprende e ensina o convívio só compreensível àqueles que se permitem um encontro com o mundo dito popular. Uma visão que, afinal, pode-se dizer, atravessa a obra dos melhores poetas do continente, de Olivério Girondo a Oswald de Andrade, como bem assinalou Jorge Schwartz, de Vallejo ao Huidobro e assim por diante. Nesse sentido, talvez, fizesse mais sentido pensar menos nacionalisticamente, menos sob a lógica dos estados e seus limites, dos países e sua falsa moralidade de nações periféricas que se imaginam semelhantes a um país europeu. Ao contrário, quando viajamos pelo continente, seria bom que percebêssemos o quanto nossas rotas de aproximação são próximas à geografia indígena, o quanto nossa topologia é certamente ameríndia. Dentro dessa perspectiva, o sertão, da Bahia ao Ceará, do Pernambuco ao Maranhão, esse imenso território, que, a despeito desses estados da federação, é um outro mundo, em diálogo com os outros, como o sertão de Minas ou o Pampa, tem também diálogos evidentes com as mitologias encontráveis nos extremos do interior do Uruguai ou do sul da Argentina, dos Andes chilenos, dos Altos bolivianos e colombianos. Sabiam disso os fora da lei, como Lampião ou Antônio Conselheiro. Souberam e fizeram disso uso político muitos outros que não cabe lembrar. Mas esses mapas territoriais são incrivelmente homólogos a outros que podem ser encontrados no interior do México, nos países da América Central. Do mesmo modo que se aproximam os traços dos negros escravizados desde o norte americano até o sul portenho. São correntes que foram formadas, seja pelos fluxos da migração dos índios, seja pela forma aterrorizante dos movimentos de colonização luso-hispânica, com a continuidade do tráfico escravista, mas que criaram misturas e condensações inesperadas. Inesperadas, repito, pois a maior parte dos temas que Jerusa flagrou são imprevisíveis conexões que associam a épica russa ao romance sertanejo, como nas gestas de São Jorge e o Dragão, a sabedoria medieval e a medicina e misticismos populares, como o livro de São Cipriano, e mesmo a mitologia Eu estava em casa europeia, mastigando o pensamento, olhando para o firmamento, e era noite de luar, e de repente o
O Nóbrega, é. Ah, está programado. Bom, onde eu estava? Desculpa, Lúcio, mas Imagina. dessa vez eu não tive culpa. A sabedoria medieval e a medicina dos misticismos populares, eu estava falando do livro de São Cipriano, e mesmo a mitologia europeia absorvida e realinhada nas várias derivações sertanejas do Fausto. Volto à estante onde estão os meus exemplos dos livros de Jerusa. Observo outros que, num arranjo cujas motivações se perdem em alguma nuvem da memória, um outro eu buscou colocar próximos em nome de uma suposta coerência. Ali, bem perto, estão os livros do Amalho, seu talvez maior colaborador. Do outro lado, a presença curiosa de um livro de fotografias sobre os bares de Buenos Aires, de 2000, de Constança Mirré. E isso me lembra a primeira página do texto apresentação do livro Cultura das Bordas, texto que carrega o mesmo nome para dentro das páginas que se seguirão, onde se encontra, começando o 4º parágrafo da página 11, a seguinte frase: por exemplo, trazer para o espaço de reflexão os poemas ditos nos bares, aquilo que é e não é, a deslocação permanente do que passa a ser considerado. Fecha aspas. Olhe um pouco mais e pega um outro volume, adquirido em uma viagem, não sei mais exatamente onde, chamado Dueños de la Encrucijada, também editado em Buenos Aires, em uma coleção denominada Arte Brujo, conduzida por Juan Batalla e Dani Barreto. O nome da editora é o mesmo, e esse é o 3º volume da coleção, uma coleta de depoimentos, textos e imagens, onde figuram nomes próximos de Jerusa, como seu amigo Alejandro Frigerio, com o texto Compadre em Tempos Difíciles, e Reginaldo Prandi, cujo artigo Coração de Pombagira é vertido para o espanhol aqui. Imediatamente, uma das paixões mais essenciais de Jerusa, sua Sympathy for the Devil, assoma e revela outros nexos como os que a levaram às editoras da religiosidade popular. Abre aspas. Levando a perceber, por exemplo, como uma importante religião brasileira tinha tudo a ver com essas bordas. Trata-se da Umbanda, e um dos autores do famoso livro de São Cipriano, que eu vinha estudando, é um pai de santo, um domínio que oscila entre o seu conhecimento e a mistificação de um autor contratado para escrever um desses livros. Fecha aspas. Escusado dizer que o livro citado anteriormente, dos Donos da Encruzilhada, é um encontro de estudiosos e praticantes da Umbanda, Candomblé, Voodoo, Santeria, etc., de todo o continente, centrado principalmente em torno das figuras do Exu e da Pombagira. E que o volume é prefaciado pelo pai Milton Acosta, um babá de Xangô. Por favor, reparem que aqui não se trata de Jerusa ser baiana, ou de quaisquer estereótipos ligados àquela terra onde nasceu. Ela foi, a meu ver, pioneira na luta contra esses mesmos estereótipos, palavra que volta a circular com frequência no discurso das proposições e militâncias decoloniais. Estendo um pouco mais a observação e encontro Matéria e Memória de Henri Bergson e me lembro de sua recomendação expressa nessa leitura, quando, em 1994, fiz meu primeiro curso com ela. Ao lado, o livro do Teatro da Memória de Júlio Camilo e a Invenção da Memória de Israel Rosenfield, de 94. E noto que, muito embora as pesquisas feitas a partir do referencial neurobiológico e cognitivista sigam com seu interesse, a dimensão histórico-simbólica da memória, a recuperação com vistas à reparação de eventos e pessoas postas no que Lotman chamava de não-cultura, o que equivale a dizer inexistência, sem direito ontológico, esta forma de entendimento da memória está mais do que presente hoje. No que respeita ao universo latino-americano, a memória é um elemento de fundação, pois seu estudo nos ensina a necessidade de retificar o relato do colonizador, entender a forma desse relato, o seu modo de produção e como, contrastivamente, os ameríndios filtraram essa sempre violenta ação dominadora e produziram um legado vocabular, performático, sígnico, essencial para a construção de uma história a contrapelo, como a queria Benjamin. Digo isso tudo para advertir sobre o alcance do ideário jerusiano. Nesse ponto, retornando ao outro livro fundante seu, Armadilhas da Memória, de 2003, e 2 anos depois, a sua tradução em parceria com Sônia Queiroz, de Escritura e Nomadismo de Zumthor, em 2005.
No primeiro, através do singular ensaio intitulado De Poética, Política e Memória, Jerusa consegue nos conduzir, com o conhecidíssimo mito de Eros e Psique, a vários dilemas de poder em diversas culturas, na antiga Rússia, na Albânia. Abre aspas, o relato, a fábula e o mito de Eros e Psique alegorizado vai servir muitas vezes de pretexto para deixar aflorar os impasses do escritor, do artista, em regimes totalitários. Fecha aspas. Lembremos-nos das advertências sobre a alegoria e o barroco também em Benjamin, o cerne da leitura que faz do Trauerspiel. Admirável salto se prepara nesse texto, que segue de perto uma narrativa de Ismail Cadaré, na qual uma jovem se casa com uma cobra. A pele da cobra atualiza-se na própria história, no uniforme militar que um jovem é obrigado a usar durante 2/3 da sua existência. Por isso ela se casou com a cobra. Quando a moça tira o uniforme ao fogo, o seu amado desaparece, confirmando a dureza do destino mitológico. Desse contexto, Jerusa passa a adaptação para o cinema, por Walter Salles, de Abril Despedaçado. Isso tudo é num texto só, onde identifica as rudezas do sertão como uma ética severa, onde as mulheres não têm espaço, isso são palavras dela, não têm espaço para além da lamentação. A tudo isso, ela própria junta, na página seguinte, uma lembrança de infância do, abre aspas, relato das mortes daquelas famílias em Exu, Pernambuco, em que o sangue ia lavando sucessivamente a honra e comandando a estranha ordem social, fecha aspas. Após o artigo Cultura e Memória, originalmente publicado na revista da USP, sob o nome de Heterônimos ou Cultura das Bordas, aliás, desculpe, Cultura e Memória mesmo, publicado na revista da USP, onde apresenta magistralmente a obra de Uri Lotzmann, Jerusa lhe toma a questão da dialética memória e esquecimento, tão cara a seu pensamento e poética, para iniciar no ensaio seguinte, intitulado O Esquecimento Pivô Narrativo, com a seguinte frase, abre aspas, poesia popular, memória e esquecimento andam juntos. Fecha aspas. Nesse ponto, a baiana avança além do judeu-alemão e propõe algo que, se não diretamente questiona a conhecida queixa de Benjamin em relação ao desaparecimento do narrador, ao seu esquecimento, por assim dizer, ou da arte de narrar, pelo menos adverte que é preciso prestar atenção a essa dualidade surpreendente, os opostos em estado de complementação recíproca. Memória e esquecimento são partes do mesmo processo. Alimentam-se mutuamente, como todas as tradições, esta entendida como sempre pronta a se repetir, se transformar num movimento sem fim. Os livros mencionados são para ler e reler o resto da vida. Não podem ser compreendidos senão por um esforço longo de muitos outros textos. Pretendi ainda falar das questões do corpo que Zumthor traz por sua mão, em escritura e nomadismo, particularmente em textos diretos, como a questão da presença da voz e a performance, na parte de entrevistas, e ensaios como a poesia e o corpo, e uma poesia no espaço. Essas close readings estou guardando para outros voos diferentes, desse sobrevoo que me é dado fazer aqui hoje. Apenas queria assinalar também essa dimensão que, na obra de Jerusa, e no seu dileto traduzido amigo que foi Zumthor, ecoa entre os termos performance, corpo e espaço. Referenciais também incontornáveis de tudo que se queira falar sobre o continente sul-centro-americano. No texto prefácio de Cultura das Bordas, se pode ler, nos últimos parágrafos, o seguinte comentário, abre aspas. Em 2006, reencontro o Vete de Mi, um bolero composto pelos famosos irmãos Virgílio e Homero Expósito, filhos de anarquista migrante catalão, e pertencentes ao universo tangueiro de Buenos Aires, inseridos numa espécie de outra tradição cultural do continente. Ora, aí estão as imagens do arrabalde e da boemia portenha, de uma boemia sem limites certos no que se refere à classe social. Fecha aspas. E, em nota, assinala que a leitura desse bolero está em curso, isso em 2006, na companhia de Amálio Pinheiro, com pesquisa de Ricardo Pires Ferreira. Como sabemos, a leitura veio à tona, já quase pronta, mas sem ter podido alcançar a autor em vida. É a publicação da Jornada Internacional América Latina, Conceitos e Experiências, que nos chega esse ano.
Casos como este ainda surgirão no futuro, porque a interrupção da vida de Jerusa não estaciona sua obra num lugar. Como tentei demonstrar, ao contrário, traz a cada momento uma certeza mais forte de que o tempo só vai engrandecer o seu alcance. Obrigado. Bom dia. Eu quero agradecer o convite do professor Amálio e de todos os organizadores para estar participando desse evento, em homenagem a uma grande pesquisadora, intelectual, escritora e, ao mesmo tempo, uma querida amiga, né? Eu vou dar assim, algum rápido esboço, que eu não tive tempo de escrever um texto, sobre um assunto que era, de certa forma, recorrente nas minhas conversas com a Jerusa, que ela sabia bem do meu fascínio pela comunicação de massa, né? Que eu trabalhei um bom tempo em jornais, um pouco em rádio, e as tentativas de deslocar estratos culturais de um lado a outro, né? De pegar as discussões, por exemplo, de dentro da universidade, de alguma forma, tentar levar para um contexto de comunicação de massas, né? E fazer o trânsito contrário. E que, como todos sabem, é um procedimento muito ligado a essa ideia das culturas das bordas, da Jerusa. Num texto do compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil, que foi publicado na revista Medusa, que era uma revista publicada no Paraná, em Curitiba, na Medusa, número 5, de outubro, novembro de 99. Esse texto, A Estética do Frio, que, obviamente, seguramente o Vitor Ramil faz uma referência à Estética da Fome, do Glauber Rocha, ele inicia narrando um fato, que ele está no apartamento, na sala do apartamento em que ele morava no Rio de Janeiro, né? Ele é de Pelotas, do Rio Grande do Sul, mas passou um bom tempo morando e trabalhando no Rio de Janeiro. Então, ele relata o momento em que ele está assistindo o Jornal Nacional, na Globo, e ele vê duas reportagens, uma sobre um carnaval fora de época, né, em junho, em Salvador, né, que é tão caro a Jerusa, e com todas as manifestações comuns do carnaval, especialmente na Bahia, as pessoas dançando ao som de um trio elétrico, naquele clima tropical, corpos seminus, né, dançando nas ruas. E, na reportagem seguinte, uma notícia de uma geada no Rio Grande do Sul, né, a terra do natal do Vitor Ramil. E, fazendo uma contraposição entre os dois cenários, ele escreve quase um texto, um poema, escrito em forma de poema, manifesto, A Estética do Frio, algo que é muito curioso e acho talvez interessante para a nossa conversa, que ele diz assim: vivendo há tanto tempo no Rio de Janeiro, ideias trocadas com gente de toda a parte do país, me surpreendo em exílio íntimo.
deparo-me com uma hesitante, frágil, quase inexistente identidade, a minha, construída sobre essa fantasia remotamente plantada em mim, de não ser ou não querer ser brasileiro, e sobre o saber-me irreversivelmente brasileiro. Sinto-me diferente meu país, mas não sei exatamente o que sou. Esse texto me chama muito a atenção, e eu relaciono de uma forma ou de outra com essa ideia da cultura das bordas, desenvolvida pela Jerusa já antes, né, bem antes desse texto do Victor Ramil, de um trecho, por exemplo, que está logo na abertura do livro Cultura das Bordas, em que ela fala, de certa forma, buscando uma definição, ou algo assim, da cultura das bordas, aspas, a partir da consideração de espaços não canônicos, trazendo para o centro da observação os chamados periféricos, privilegiando os segmentos não institucionalizados. Aí eu faço uma ligação desse trecho, desse pequeno trecho do texto da Jerusa, com nesse mesmo número da revista Medusa, numa longa entrevista feita pelo um dos editores, o poeta Ricardo Corona, com o Victor Ramil, em que ele fala uma coisa muito curiosa e que vai de encontro como um ímã, né, como uma atração entre dois polos de um ímã, com isso que a Jerusa diz nesse trecho, que em determinado momento, falando dessa sensação de deslocamento que ele se sentia, né, em relação à totalidade do Brasil, e quase que um sentimento, além dos estereótipos, mas um sentimento meio comum, né, do gaúcho, em que ele diz, não estou à margem de uma história, estou no centro de uma outra história. Né? Eu tenho a impressão que essa ideia da cultura das bordas, da Jerusa, está muito focado nisso, de um deslocamento daqueles estratos canônicos, né, que muitas vezes também se estratifica dentro das universidades, do círculo de interesse de discussão das universidades, né? E que eu prefiro usar, inclusive, o termo universidade do que academia, que eu acho mais vivo. E que a Jerusa vai fazer um deslocamento desse foco, né, ou desses vários focos que existem dentro desse extrato de uma discussão, digamos, mais erudita, né, e que ela vai buscar justamente outras paisagens, outros estratos culturais, né, aí pode ir do rap do Mano Brown ao livro de São Cipriano, né, fazendo deslocamentos enormes, né, de contextos e de estratos e de épocas. A gente pode citar as excelências de um Elomar, né, mergulhado profundamente na cultura popular baiana, e não aquela cultura popular baiana do recôncavo ou do litoral, mas lá do sertão, né, com fortes ressonâncias medievais, né, dos almanaques e livros populares do Rubens Luquete, né, quer dizer, das excelências de Elomar aos almanaques e livros populares do Rubens Luquete, que também tem uma experiência com cinema, né, como roteirista do Zé do Caixão, e com esses desdobramentos, inclusive dos mitos fáusticos, que todos nós sabemos também um grande
foco de interesse, de estudos e pesquisa da Jerusa, e que vai se desdobrar nessa capacidade dela de fazer esses deslocamentos de contextos e de foco de interesses, vai se desdobrar no cinema da Boca do Lixo, no cinema do Oswaldo Candeias, do Carlão Reichenbach. Eu conversei várias vezes com a Jerusa sobre isso e desse meu interesse, né, de fazer esse deslocamento de um lugar, de um extrato para outro, de um lugar para outro, e que eu via também esse interesse vivo e vivificante dela. Eu acho que isso era um dos pontos que dava uma liga, né, nas nossas conversas, de trazer para dentro do debate, digamos, erudito, não sei nem se esses termos fazem tanto sentido ainda hoje, trazer para o debate erudito esses temas populares e das culturas de massas, e do meu interesse de levar essas discussões eruditas para esse contexto das culturas, dos meios de comunicação de massa, né? E eu me lembro para exemplificar um pouco essas ideias de deslocamentos, quando Miles Davis gravou um dos discos mais fantásticos da carreira dele, e do jazz e da música ocidental, na minha opinião, que é o Beats Brill, lançado em 68, 69, e uma entrevista que eu fui ler muito tempo depois, é uma entrevista dada também muito tempo depois, em que ele diz que, quando gravou esse disco, concebeu esse disco, ele pensava tanto em Stockhausen quanto em Jimi Hendrix, e da ótica de um jazzista que já tinha um longo percurso de mudanças dentro da própria linguagem musical que ele estava trilhando, né? E essas ideias desses polos é que eu acho interessante e que ligavam muito das minhas, era o tema de muitas das minhas conversas com a Jerusa. De alguma forma, talvez a gente possa falar daquela ideia, daquele conceito do Espinhatari do produsumo, né? Quando a produção, a criação de, como ele chamava aqui, a produção, né, que a gente poderia ligar a uma cultura mais erudita, experimental ou de vanguarda, se conectava com uma produção ou uma criação mais popular dentro de um contexto da comunicação de massas, né? E isso, para mim, e em vários momentos eu discuti isso com a Jerusa, eram momentos em que se criava um curto-circuito de circulação cultural e de elevação de níveis culturais impressionante, né? E a gente teve isso no Brasil, paradoxalmente, num momento de fechamento, né, na ditadura militar, e que eu me lembro, garoto, né, com 12, 13 anos, eu nasci em 61, em 64 eu tinha 3 anos, mas garoto, ainda lá no começo da década de 70, que eu me lembro muito nitidamente de ver e assistir no jornal, no Fantástico, por exemplo, da Rede Globo, não era no canal AT1, não era no Curta, era na televisão que o Brasil inteiro assistia, né? Raul Seixas, Walter Franco, Belchior, Caetano Veloso, né, naquele momento ainda de arranjos feitos por Rogério Duprat, né? E isso estava sendo emitido para o país inteiro e não para segmentos, né? Era a televisão mais vista, né? E anteriormente também me lembro, ainda um pouco mais novo, dos festivais da Record e tudo mais. E isso foi sendo, para mim, muito visivelmente estancado, né? Talvez ali a partir do começo
já na década de 70, 80, mas principalmente no final dos anos 80 e 90, que a gente percebe quando, por exemplo, a geração do Arrigo Barnabé, T.T. Espíndola, Itamar Assunção, surgem, já é um outro contexto, um contexto de fechamento brutal e gritante, né? E que talvez esse momento em que essas culturas das bordas, que em outros momentos conseguiram se deslocar de um lugar para outro, enriquecendo os dois polos, né, o polo, digamos, erudito, de vanguarda, enriquecendo o popular e vice-versa, que eu acho que era uma coisa que a Jerusa tinha muito presente em toda a trajetória e na obra dela, se a gente vê nesse contexto ali dos anos 80 e depois, principalmente, dos 90, um fechamento visível e brutal, né? A ponto de que, nesse momento, se a gente pensar em criadores, eu estou dando uma ênfase na canção, na música, porque é aquela linguagem que talvez se tenha mais possibilidades de percorrer e de transitar no meio dos meios de comunicação de massa, porque o veículo quase que natural para a música é o rádio ou a televisão, né? A gente percebe que, pensando em compositores, nesses criadores como Itamar, Arrigo e T.T. Espíndola, jamais tiveram a difusão, a penetração que a geração anterior tropicalista teve. E isso é um dano, na minha opinião, muito grande para a cultura brasileira como um todo, né? Foram sendo cada vez mais empurrados para essa cultura das bordas e que continuou fermentando, nunca parou, né? E que uma pensadora, uma pesquisadora como a Jerusa tinha um olhar especial e muito arguto para trazer isso para o centro de uma outra discussão, né, dentro da universidade. E acho que, dentro desse contexto, algo que eu estou chamando aqui de dentro desse transbordamento que foi estancado, né, usando esse termo de bordas, né, de transbordar, que foi estancado, há algo que conseguiu passar além ou aquém dos meios de comunicação de massa, que foi o rap, né, e que acabou tendo uma capacidade de aglutinação de problemas e de conflitos culturais, estéticos e sociais, ainda que o Brasil nunca resolveu, né? E que o rap, de uma forma ou de outra, passou por fora desses canais de difusão que poderia colocar essas questões para todo o país, como foi colocado em outros momentos, né? No momento em que isso se fechou, e, paradoxalmente, dentro já de um regime democrático, né? Se a gente pensar nos anos 80 e 90, onde se poderia ter uma abertura maior dessas contaminações culturais, há um fechamento nos meios de difusão de massa, né? E, no momento seguinte, o que eu estou chamando aqui dos transbordamentos virtuais, né, que hoje, com a internet, com plataformas digitais, há novamente todo um extrato cultural, e aí a gente pode incluir também a literatura através de blogs, de portais, que já não passam mais pela hegemonia dos grandes jornais, né, que também já tiveram uma abertura muito maior para a discussão, inclusive para a difusão de cultural direta, se a gente pensar páginas de poemas, né, ou de trechos de ficção, que era muito mais comum nos jornais, e hoje, num espaço muito reduzido. Isso passou por esse transbordamento virtual, mas que, por um outro lado, também muitas vezes me dá a impressão
de se tornar maiores ou menores guetos, ou, para usar uma palavra que está sendo muito usada e que está em moda, bolhas, né? Até onde esses guetos ou essas bolhas realmente alcançam uma capacidade de estratificação como o Fantástico, lá atrás, alcançava. Não em segmentos, mas para o país inteiro, e para os estratos socioeconômicos, de cima a baixo. Todos estavam vendo aquilo ali no mesmo espaço, né? E, assim, fazendo essa costura meio caótica diante dos textos aqui que foram apresentados, ordenados e tal, que eu tenho certeza que seria a minha conversa com a Jerusa se daria nessa ordem, e ela procurando organizar melhor essas impressões e tudo. Eu tenho muita curiosidade de saber como, nesse momento que a gente está atravessando agora, a Jerusa estaria pensando esses assuntos, essas observações que estou fazendo aqui, né? A gente pensar que ela começou a adoecer num momento em que a gente começou a ter assustadoramente mais clara a configuração desse quadro que se instalou no Brasil, né? E eu estou fazendo todo esse percurso para dizer o seguinte, que, para mim, pelo menos, não passa apenas por um rebaixamento no nível político, se passa por um rebaixamento mental, que permitiu que esse horror que a gente está vendo, né, esse retrocesso brutal, se instalasse. E, para mim, tem muito a ver com esse sufocamento, esse estancamento dessas contaminações que aconteceram em outros momentos, desses estratos culturais que pararam de acontecer muito fortemente a partir dos anos 90. Quer dizer, parece que as coisas foram de volta colocadas nos seus, entre aspas, devidos lugares. A cultura popular fica aqui, a erudita fica lá, e elas não se conversam, né? E eu acho que esse é o centro de pelo menos uma parte, ou talvez o centro motivador de toda a pesquisa da Jerusa, né? Desse deslocamento que ela fazia do mundo, identificar em Goethe, por exemplo, os mitos fáusticos, as ligações com o mito do demônio, que vinha já perpassando de muito no tempo e no espaço, as ligações com as mitopoéticas, e, enfim, todos esses temas que foram falados melhores do que eu estou falando aqui pelos meus antecessores. E, para não se estender muito mais, eu queria terminar lendo um texto curto que eu escrevi quando o Lúcio Agra, logo depois do falecimento da Jerusa, organizou um evento ali na Casa das Rosas, né, muito rapidamente, muito oportunamente, e eu escrevi um texto com um teor mais afetivo, e que eu gostaria de encerrar minha fala, e não gostaria de deixar de ressaltar esse lado afetivo com a Jerusa, que acho que todos que conheceram a Jerusa tinham nessa a discussão intelectual sempre muito acompanhada de uma afetividade que não é tão comum muitas vezes nessas discussões. Então, esse texto é bem curtinho, que diz assim: em nosso derradeiro encontro, Jerusa, amiga querida, me falou com entusiasmo do livro A Ressurreição do Larisso, do russo Varlam Shalamov. Comentou em detalhes a passagem em que o narrador, fustigado pelas agruras de um campo de concentração stalinista, em meio à fome e ao frio, se apega ao crescimento de um pinheirinho, o lariço do título. Mencionei a ela a coincidência. Eu acabara de comprar um pinheirinho numa loja do Pão de Açúcar,
Estávamos próximos do Natal. Os detalhes me fogem à memória, mas creio que pressenti algo no apego que ela própria criara com aquele pinheirinho narrado por Shalamov. Devastada pela partida de seu grande companheiro, interlocutor e amado Boris Schneiderman, talvez ela também se apegara àquele lariço de uma maneira especial. Pedi para fotografá-la com o livro nas mãos. Apesar do visível abatimento, tão avesso àquela mulher cheia de vida, entusiasmo e curiosidade, ela aceitou sem relutância. Eu não podia supor que seria nosso último encontro. Jerusa Pires Ferreira é uma mulher especial. Com toda a sua erudição, poderia ter caído na armadilha comum a muitos eruditos, a arrogância. Mas não, tratava todos com respeito e curiosidade. Usava todo o seu vasto conhecimento para iluminar as zonas pouco iluminadas pelos estudos eruditos. Quase todas as suas pesquisas versam sobre narrativas populares, folhetos de cordel, romances de cavalaria, tradições orais. Falava com entusiasmo, por exemplo, de Elomar a Edivaldo Santana. Ela e Boris cultivavam o vívido interesse pelos mais jovens que procuram estender o fio do grande texto literário, tecido por muitos, com maiores ou menores recursos. Eu mesmo tantas vezes me emocionei ao vê-los na plateia de um show com minha banda ou no lançamento de um novo livro. Espantei-me quando ela quis me entrevistar para o programa Cultura das Bodas, que vinha fazendo na TV PUC e que virou um DVD. Sempre tive a noção de que eu tinha muito mais a aprender com ela do que ela comigo. Eu é que deveria entrevistá-la, e não o contrário. Nunca esquecerei as longas e acolhedoras conversas com ela e Boris nos apartamentos da Veiga Filho, da São Vicente de Paulo e da Rua Bahia. Conversas que eram verdadeiras aulas, porém com o tom informal de um bom bate-papo entre amigos que se gostam. Esses dias, tomado por rememorações de nossos encontros, impulsionados pela homenagem que Lúcio Agra preparou para Jerusa, acabei escrevendo um poema com um título, cujo título emprestei de seu livro Armadilhas da Memória, e resolvi dedicá-lo a esta amiga tão querida. Talvez se possa perceber no vento do poema um leve farfalhar nos ramos daquele pinheirinho que embalou nossa derradeira conversa. Muralhas de ar. Muitas e muitas voltas até encontrar o centro. A alma, afinal, vem de fora ou sempre esteve lá dentro? A consciência, onde mora? Em mim, num outro, ou no além-pensamento? A chuva, eu sei, cai do céu, mas de onde vem o vento? Obrigado. Começamos com o pé direito, o pé esquerdo. Mas eu queria convidar a Heloísa. A Heloísa veio aqui cedo, era para fazer um aviso no início, mas na emoção a gente começou. A respeito, aproveitando os jerusianos aqui presentes, a respeito do acervo, né, da memória que ela está trabalhando e vai contar para nós. Olá, já é boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui, foi ótimo. A minha intenção era ficar, parabenizar essa lembrança e homenagem, esse pensar a Jerusa, que eu acho que a Flip está se propondo esse ano. Para quem não conhece, eu sou Heloísa Cruz, eu sou do Departamento de História dessa universidade. Também muitos de nós, na história, tivemos aí conversas, trabalhos juntos com a Jerusa. Então, na qualidade, eu também coordeno o nosso centro de documentação, o Centro de Documentação da Universidade, o CEDIC, para quem não sabe, funciona aqui na Rua Monte Alegre, 1104. E
eu vim um pouco para anunciar, e isso nós fomos procurados, né, por familiares e por pesquisadores aqui da PUC, se era possível receber o acervo da Jerusa. E claro, para nós foi uma honra receber isso em nossa universidade, e nós estamos começando a receber esse acervo. Nós estamos começando a receber esse acervo, e esse acervo, não é? Estava aqui a historiógrafa que trabalhava comigo, ela teve que ir embora, que é a Simone Fernandes, que foi junto com o Ricardo, não é, buscar lá no depósito lá do centro e começar a limpar, a tratar. E esse acervo, não é, eu tenho acompanhado isso, é o início desse recebimento, mas fala muito dessa Jerusa que nós ouvimos aqui. Muitos são, não é, nós estamos recebendo o quê? Pastas de elásticos com dossiê, quando a gente abre, a gente encontra o material sobre um orientando, depois a gente encontra as anotações de traduções do Juntor, não é? Há muitos livretos, principalmente do João de Barro, não é? da literatura de cordel, partituras que a Jerusa gostava de tocar, não é? Então, tem muitas dessas coisas. Nós estamos iniciando, a família está avaliando, não é? O Ricardo me diz, não, tem coisa lá em casa, tem coisa não sei aonde, tem coisa na Bahia, não é? E eu falei, bom, é importante que a família avalie e vai trazendo, e aí hoje, inclusive, conversei com o Amálio, que a ideia é justamente isso, acho que vários falaram aqui, eu me lembro, né, lá do Cultura e Memória, do texto dela, né, da dinâmica entre memória e esquecimento, mas que também não é dessa questão de que a memória é o que nos liga, né, é o que passa para o outro um pouco a nossa herança. Então, a ideia do CEDIC é um pouco isso, não é, em guardando isso, abrir, não é, para a curiosidade dos pesquisadores, mas do público em geral, essa curiosidade sobre esse pensar e sobre o fazer da Jerusa. Então, está à disposição. Eu vou passar aqui. Nós fizemos uma pequena homenagem dessa notícia, aí que nós pegamos no pequeno, como Jerusa gostava, pegamos uma capa aqui de um cordel do João de Barros para fazer esse anúncio que está lá fora. Então, a gente deixou lá fora, não é, essa homenagenzinha e algumas informações sobre o CEDIC. Então, era para fazer para vocês esse anúncio. Tá? Obrigada. Temos uns poucos minutos para perguntas. Está aberto ao público. Alô? Oi. Olá, meu nome é Adriano. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos e tal. Eu só queria dar uma informação, só acrescentar uma coisa disso que o Ademir estava falando, né? O que Jerusa estaria pensando nesse momento? Ela chegou a procurar a Folha de São Paulo. Ela e Carlos Roberto Oliveira, chegaram a procurar a Folha de São Paulo para escrever sobre isso, né? De um ovo da serpente que estava sendo gerado, né? E é muito curioso também, porque, ao mesmo tempo, parece que o jovem perdeu um pouco essa... no começo dos anos 80, você tem aquela rebeldia do punk, né? Você tem, no começo dos anos 90, os jovens com rap, né? Os Racionais surgindo ali com seus primeiros discos, por exemplo, né? É muito curioso, é muito sintomático disso que você falou. Bom, se alguém quiser falar, eu só queria dar essa informação, não sei se... Eu posso falar alguma coisa rápida a respeito disso, porque eu conversei com Jerusa
Eu fui um dos que conversei muito com Jerusa até ela não poder mais falar. Não é? Então, eu queria dizer o seguinte, nós conversávamos sobre essa situação. E uma coisa se mantinha, que era necessário manter a fibra para a denúncia, a mais radical, mas sem perder a alegria, porque senão você substancializa o pessimismo. E você, dessa maneira, ao essencializar uma ideologia pessimista, você fica parecido com aqueles que você quer denunciar. Essa é uma coisa. E aí você perde a capacidade de análise. Essa análise minuciosa a partir dessa acupuntura, não é? Como queria o Haroldo de Campos, que é a capacidade de ver os pictogramas, os vossemas, na sua minúcia, de onde aquilo que está escondido arregimenta forças e se amotina para vir a atuar. Mais ou menos, eu conversava muito com ela sobre isso. Tanto que era muito interessante o fato de que Jerusa, já mal podendo falar, ela sempre mandava vídeos muito alegres. Muito alegres. Ela nunca mandava coisa triste. Então, é preciso entender, é uma alegria de construção produtiva, não é uma alegria à toa. É uma alegria que tem que ver com o aumento da complexidade da composição necessária. Uma coisa assim meio spinozista, digamos, né? Quanto mais composição, mais dificuldade, mais capacidade de revolução. É isso que eu queria conversar a respeito. Mais algum comentário, questão? Passar para a Lúcia. Encerrar. Então, eu encerro essa sessão absolutamente brilhante e que preenche um pouco para nós esta imensa falta, imensa, da Jerusa. E obrigada, Amálio, por essas palavras finais, você que conviveu com ela. Então, tocamos festa literária. Não há nada mais digno, eu repito, do que a poesia. O teu é junto com o Ademir ou é separado? Pode ser. Então me dá aqui.